Então quer dizer que você tem orgulho de conseguir fazer supino com 120 quilos e não conseguir coçar as costas? It's going to be very challenging. Whenever you decide that you want to grow, whenever you decide that you want to go to another level, all hell will break loose. Muito prazer, meu nome é Gabriel, mais um vídeo aqui no canal, tá bom? Dessa vez eu vou falar sobre alongamento e sobre prevenção de lesão, que é um assunto que geralmente é deixado de lado, mas eu acho que é muito importante se falar também. Eu acredito, a partir da pesquisa e de acompanhar diversos atletas, que o que causa lesão, principalmente, são 3 fatores. O primeiro deles é você ter fraqueza em determinado grupo muscular, que está envolvido em um exercício, ou seja, se você faz muito agachamento, tem fraqueza da lombar, ou se faz muito terra, também tem fraqueza da lombar, suas chances de ter uma lesão maior, ou também tem fraqueza do pescoço. Se você faz subindo, tem fraqueza no manguito rotador, no ombro, as suas chances de lesão é maior. Em segundo lugar, eu acredito que seja a falta de mobilidade, que é o caso específico que eu vou tratar nesse vídeo. Mas para curiosidade, o terceiro caso seria a forma de execução do exercício errado, a técnica errada. Isso pode causar por um fato de conhecimento ou pelo fato da carga ser muito alta, e na hora de você tentar fazer aquele exercício com a carga muito alta, você acaba perdendo a técnica que você consegue manter com cargas mais baixas. Pode ser simplesmente falta de conhecimento, ou pode ser também o cansaço, esse tipo de coisa que a gente vê muito acontecendo no CrossFit, que a pessoa sabe fazer o exercício, mas pelo ter que fazer várias repetições em determinado tempo, a forma vai se deteriorando, a chance de lesão aumenta bastante, e todo mundo já sabe que o CrossFit tem um índice de lesão muito grande. Dentro desses 3, eu acho que o mais fácil de você resolver é o caso do alongamento, da falta de mobilidade, porque você simplesmente precisa de fazer alguns alongamentos com determinada frequência. Você não precisa fazer todo dia, você não precisa fazer todo treino, mas você tem que manter um certo grau de mobilidade, porque o que acontece é o seguinte: ao contrário da força, que você tem que ter um esforço grande para conseguir manter ao longo do tempo, os alongamentos, se você fizer de vez em quando ali, você chega a um determinado grau de mobilidade, se você consegue manter ele com mais facilidade do que para manter outros atributos, né, eu diria assim. E, além disso, os grandes exercícios não precisam de uma mobilidade absurda. Pegando como, por exemplo, próprios exercícios de levantamento de peso básico, né, o agachamento, o supino, o levantamento. Nenhum desses exercícios, até talvez o stiff, né, nenhum desses exercícios compostos, você não precisa de uma mobilidade extraordinária para conseguir fazê-los. Eles são muito simples. E pelo fato de eles serem simples, você aprender a fazer esses exercícios de uma maneira certa acaba ajudando com a sua mobilidade, ou seja, eles mesmos constroem uma mobilidade maior. Esse é o caso, na minha opinião, do terra. Se você aprende a fazer um terra tradicional ou um terra sumô, principalmente, do jeito correto, ele já vai ajudar na sua mobilidade. O agachamento, se você for o que eles chamam de ATG, né, ass to grass, você descer o agachamento todo ao ponto de encostar a bunda na panturrilha, o que não é sempre recomendado, mas se você fizer isso pelo menos no aquecimento, alguma coisa assim, ele já vai te ajudar bastante na sua mobilidade. Mas uma coisa muito importante nesse vídeo: eu não vou mostrar alongamento, não vou falar especificamente o nome do alongamento que você tem que fazer, eu vou falar guias gerais para que a partir daqui você possa fazer sua pesquisa, ou se você quiser pode me perguntar diretamente e aí a gente troca uma ideia, beleza? Mas o ponto principal é o seguinte: você tem que focar em alongar as áreas que são mais importantes e as áreas que são a chave para a execução dos exercícios que você gosta de fazer e que você gosta de treinar mais, tá bom? Você tem que se lembrar que a corrente ela só é tão forte quanto o seu ponto mais fraco. Eu desenhei aqui no meu quadro uma corrente, eu imagino que dê pra ver aí com determinada clareza. Se eu fosse prender a corrente desse lado na parede e puxar do lado de cá, onde que você acha que seria, onde teria a maior chance dessa corrente arrebentar? Só de você olhar, você imagina que seja nesse ponto aqui, ó, porque ele foi o que eu desenhei propositalmente mais fino, porque a gente tem que lembrar que a mesma coisa acontece com o corpo. Se você tem várias musculaturas que fazem um exercício, a musculatura mais fraca vai ser a primeira a desistir, com menor resistência, vai ser a primeira a parar de funcionar exatamente, ela vai parar de prender naquela posição, você vai errar a técnica, você vai se machucar, ou simplesmente não vai conseguir a sua repetição que você quer. E aí os principais grupos musculares que chamam a minha atenção aqui, eu vejo que pelo fato do estilo de vida das pessoas hoje em dia, né, de ficarem aqui sentados o dia inteiro, ficar dirigindo, ficar no celular, esses são os grupos musculares que você mais precisa de alongar, tá bom? Ombros, o pescoço, o antebraço, né? Principalmente aqui o pulso, os dedos. Os glúteos, que esse geralmente é um pouco negligenciado, mas é extremamente importante sim. 2 maiores grupos musculares do corpo, né? Como eu já falei. O quadríceps, os isquiotibiais, né? Pra quem não sabe, o quadríceps seria a parte da frente da coxa, os isquiotibiais é de trás, a panturrilha e envolvendo aí o calcanhar. Esses grupos musculares você pode pensar em alongar focando na melhor execução do exercício ou focando na questão da postura, porque da mesma forma, ter uma postura boa ela é essencial para você diminuir as suas chances de lesões.
Então, à medida que você for melhorando seus exercícios, tente ir sim melhorando a sua postura até chegar num nível assim excelente. E a partir daí você pode trabalhar só em manter aquela postura e a partir da sua seleção de exercícios fazer com que o seu treino não atrapalhe em ter uma postura boa. Entre todos esses que eu destaquei, se você está falando de questões de postura, como por exemplo a cifose, seria legal você pensar no ombro, nas costas. Se você está falando de lordose, seria legal você pensar no quadríceps. Se está falando de escoliose, você pode pensar nos isquiotibiais, nos glúteos, no abdutor e adutor da perna, que são aqueles músculos do lado e por aí vai. Agora, pensando em como programar isso, a partir do que eu já percebi através de que vários atletas fazem e o que é recomendado pela literatura científica, tá bom? Existem estudos sobre isso que mostram que você fazer o alongamento antes da prática do exercício de resistência de força pode ser negativo, tá bom? Então, é interessante que você faça uma forma de aquecimento ativo antes de realizar o exercício. Ou seja, você primeiro faz um curto ali, uma caminhada, uma esteira, uma bicicleta, um aeróbico curto, assim, uns 10 minutos, sem correr, sem fazer nada muito grande, assim, só para fazer com que o sangue circule no corpo. E em segundo lugar seria meio que já esse aquecimento ativo propriamente dito, que é aquele, a gente vê o pessoal fazendo que eles rodam no pescoço, faz aquela rotação do braço, faz da perna, aí abre o quadril, você mexe o pulso, o calcanhar, faz esse tipo de alongamento mesmo só para poder lubrificar bem as articulações, para você não ter nenhum problema com os exercícios macios também, antes de realizar o exercício. E na hora de você encaixar o seu alongamento, o ideal seria que você fizesse no dia seguinte, depois do treino. Geralmente quando a gente está dolorido é legal que você faça um alongamento naquele momento, para você não acabar de perder a mobilidade e para ficar mais fácil, né, ao longo do dia de você locomover sem ter problema. Se você ficar muito dolorido, você sabe que isso é realmente um problema. E se no outro dia você não tiver tempo, você pode fazer mais tarde, no mesmo dia que você treinou, desde que tenha aí um espaço, né, ao ponto de você desaquecer, ficar tranquilo, e aí passarem-se várias horas, aí você entra com um alongamento de novo para fazer a manutenção daquela mobilidade ou para ganhar a mobilidade. Não tô falando que você tem que ser o Vin Diesel e aprender a fazer um espacate, fazer aquela abertura das pernas, não, eu tô falando de coisa simples, sabe? Você conseguir colocar os dois braços atrás da cabeça, de você conseguir encostar a ponta dos dedos do pé, você conseguir encostar nas costas, esse tipo de coisa, assim. Além de ajudar na sua prevenção de lesão, vai ajudar no dia a dia, pode reduzir o estresse também, reduzir um pouco a tensão, né? Às vezes algumas pessoas, quando tem nível de estresse mais alto, ficam com uma tensão muscular, isso pode ajudar nesse fator também. Tá bom? Esse é o vídeo que eu queria fazer aqui. Hoje é um assunto negligenciado aí pelos monstros de academia, porém ele é extremamente importante também. Não deixe, pelo menos uma vez por semana, separa um dia, nem que seja no final de semana, coloca lá uma música, assiste um vídeo, escuta um audiobook, não sei, e dá uma distraída fazendo uns alongamentos aí. Pode ir do corpo, geralmente eu faço de cima para baixo, que os de perna tem que entrar em umas posições assim, cansa um pouquinho mais, eu acho bem legal. E vou fazendo o que eu lembro, o feeling mesmo. E se você tem problema de postura, aproveite esses momentos para poder mais martelar esses músculos que estão um pouco mais prejudicados, estão um pouco mais atrás. Só lembrando também que quando eu estou falando de alongamento, eu também estou falando de progressão, tá? Se você tem alguma forma de fazer um alongamento com resistência, às vezes muito clássico, né? As pessoas conseguem encostar no chão, encostar a ponta dos dedos ou a mão toda no chão, sem dobrar os joelhos. Se você já consegue fazer isso, você pode começar a fazer agora, segurar uma anilha de 5 kg e entrar na posição, que ele vai te alongar mais. Esse tipo de progressão que eu tô falando, nada muito de outro mundo não. Beleza? O vídeo vai ficando por aqui. Deixa um comentário aqui embaixo se você aprendeu alguma coisa, aquele joinha se você achou algum conteúdo interessante aqui no canal. O meu objetivo é sempre tentar trazer uma informação sem um viés muito grande aqui no canal. A gente está falando sobre prevenção, falando de melhor de performance, falando de força e você já sabe, né? Eu já falei tudo que eu tinha que falar. Já. Se você assistiu até aqui, muito obrigado.